Qual tipo de visto que eu tenho? Eu já vim para a Alemanha com visto ou eu vim sem visto como turista e solicitei o visto aqui? Eu fiz algum tipo de entrevista para conseguir o visto? Essas são algumas perguntas que eu recebo e hoje eu vou contar um pouco sobre como foi o processo de pedir o visto. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não esqueça de curtir esse vídeo, comenta, se inscreva e ativem as notificações. Eu e o Hugo nos mudamos para a Alemanha em 2019. A gente veio para cá porque o Hugo foi transferido na empresa dele. Ele veio fazer um short-term assignment, ou seja, um intercâmbio que ele ficaria, no caso dele, 1 ano aqui na Alemanha e depois retornaria para o Brasil. Eu já contei um pouco por que a gente veio, como que a gente veio. Vou deixar o link aqui nos cards e vou deixar também na descrição, depois vocês assistem lá. Eu conto como aconteceu tudo isso, como que a gente veio parar aqui na Alemanha. Mas antes de vir para a Alemanha, a gente sabe que tem todo aquele processo burocrático de visto. E eu recebo muitas perguntas sobre isso, como que aconteceu com a gente. Agora eu vou relatar a nossa experiência, lembrando que isso é muito particular. O que eu vou contar aqui no vídeo é a nossa experiência em 2019. Pode ser que agora o processo já tenha mudado completamente, até porque tem a pandemia, tudo isso, a gente não sabe como estar, eu não sei como que está no momento. Essa, mais uma vez, foi a nossa experiência lá em 2019. Como já foi falado, o Hugo veio transferido da empresa dele para trabalhar aqui na Alemanha e por recomendação ou sugestão ou a empresa mandou que a gente já saísse do Brasil com o visto. Algumas pessoas sabem que para entrar na Europa, brasileiro não precisa de visto. Você pode vir como turista, ficar 90 dias aqui. Tem todos uns pré-requisitos que você obrigatoriamente tem que ter, mas não é esse o caso. A gente não veio como turista. Como eu falei, a gente já saiu do Brasil com um visto, então eu não sei os requisitos para entrar, todos os requisitos obrigatórios para entrar na Europa como turista. E aqui já fica uma dica. Antes de você viajar para a Europa ou para qualquer outro país, consulte o consulado desse país. Lá no site deles você consegue obter todas as informações e são informações oficiais, ou seja, você pode confiar nessas informações. No site do consulado da Alemanha no Brasil, em São Paulo, foi onde a gente conseguiu tirar todas as nossas dúvidas que a gente tinha. Se não estava lá no site, a gente mandava um e-mail para eles, eles me respondiam super rápido, a gente conseguia todas as informações que a gente precisava e, como eu falei, era o meio oficial da gente obter as informações. Bom, voltando aqui para o nosso processo de solicitação de visto no Brasil, no nosso caso a gente morava em São Paulo, o consulado mais próximo seria em São Paulo, a gente entrou no site do consulado da Alemanha no Brasil, em São Paulo. Lá tem todos os documentos que precisa para solicitar o visto. O visto do Hugo é um, o meu visto é outro. E com isso também muda os documentos que são solicitados. No caso do Hugo, como ele era o aplicante principal, era uma lista enorme de documentos, cerca de 15, 16 documentos, enquanto o meu, que estava vindo acompanhando o Hugo, era cerca de 7, 8 documentos apenas. Dentre os documentos, o Hugo precisou apresentar os certificados dele, os diplomas dele de graduação, mestrado, doutorado, todos eles traduzidos por tradutor juramentado, ou seja, eu e o Hugo a gente não poderia traduzir, tem que ser alguém reconhecido pelo governo alemão, a gente pagou uma empresa para poder fazer essa tradução. Depois disso, a gente teve que apostilar. A gente foi até o cartório e eles apostilaram lá. Apostilar nada mais é do que verificar se aquele documento é verdadeiro, se aquele documento condiz com o original. Mais ou menos isso. E lá, atrás desse documento que foi traduzido, vai ter um carimbo dizendo que está apostilado. Nós também tivemos que preencher vários formulários. Foram muitos formulários que a gente teve que preencher, assinar. A empresa do Hugo teve que assinar também. Inclusive, aqui da Alemanha, a empresa aqui da Alemanha teve que mandar para a gente por correio
tem que ser uma original, não pode ser por e-mail. Um documento dizendo que o Hugo estava vindo para cá trabalhar aqui. Esse documento tem que ser em papel timbrado, assinado. Como eu falei, não pode por e-mail, tem que ser por correio original. Além disso, a gente teve que apresentar um seguro-saúde, que é obrigatório para entrar na Europa, inclusive como turista. O Hugo também teve que apresentar um currículo dele. Esse currículo poderia ser traduzido para inglês ou alemão. A gente preferiu traduzir para o alemão, também com tradutor juramentado. No caso do currículo, não precisava ser tradutor juramentado, apenas uma tradução simples. Como a gente já estava pagando a empresa para fazer todas as traduções juramentadas dos outros documentos, nós preferimos também investir esse dinheiro no tradutor juramentado para traduzir o currículo dele, e a gente preferiu traduzir para o alemão, como eu acabei de falar. Também tivemos que traduzir a nossa certidão de casamento e apostilar no cartório, e lógico, a gente teve que levar também o passaporte. Esses documentos eram o do Hugo, obrigatórios do Hugo pro visto dele. Para o meu visto, como eu falei, eu estava acompanhando o Hugo. O meu visto precisava de menos informações porque tudo já estava ali no Hugo, uma vez que ele que ia ser o provedor do dinheiro da família. Ele que ia nos sustentar aqui na Europa, aqui na Alemanha, com o salário dele. Para o meu visto, eu tive que apresentar alguns formulários também preenchidos e assinados. Tive que apresentar o seguro-saúde, que a gente já tinha aderido. E tive que apresentar também a certidão de casamento traduzida por tradutor juramentada e apostilada, e o meu passaporte. Mais uma outra dica, no site do consulado diz que você tem que apresentar todos os documentos naquela ordem dentro de um envelope. Então a gente abriu o documento que constava lá, os documentos que o Hugo precisava, os documentos que eu precisava. Documento 1, por exemplo, certidão de casamento, colocava lá por cima. Documento 2, diploma de graduação, colocava lá. E assim a gente fez, colocou nas ordens, exatamente como estava escrito no site, tanto o meu quanto o dele. Colocamos em um envelope, os dois separados, né, o dele e o meu, e pronto. Como identificação, a gente preferiu colocar o nosso nome em cada envelope para ficar mais fácil na organização lá do consulado. Com a documentação toda pronta, a gente foi mais uma vez até o site do consulado e agendamos a nossa entrevista, ou a nossa ida até o consulado para entregar os documentos e solicitar o visto. Também por recomendação do Hugo, a gente agendou a data da ida com 1 mês de antecedência da data que o Hugo vinha para a Alemanha. Ou seja, se o Hugo veio para a Alemanha dia 1º de agosto de 2019, a gente agendou a nossa ida ao consulado no dia 1º de julho de 2019, porque aí eles tinham 1 mês para processar o visto e se desse algum problema de atraso, não prejudicaria a vinda do Hugo para a Alemanha. O Hugo veio antes de mim, né? Ele veio 52 dias antes de mim, eu só vim no final de setembro. Ainda assim, a gente marcou os dois juntos. Ele marcou às 8 e eu marquei às 8h15. O meu horário foi logo em seguida do dele, para a gente fazer o visto junto. Também foi uma recomendação da empresa. A gente não quis deixar eu fazer sozinho depois, porque poderia solicitar outros documentos e seria mais difícil para o Hugo me mandar da Alemanha até para o Brasil, para dar tempo de chegar. Então a gente resolveu marcar os dois seguidos, um do outro, que a gente poderia ser atendido juntos, processava o visto juntos. E assim foi feito, chegou o dia da gente ir até o consulado, pegamos os dois envelopes e fomos até o consulado. Foi super tranquilo, a gente chegou lá, a gente foi super bem tratado, sentamos, esperamos ser chamados, eles chamaram pelo nosso nome. Chamaram somente o Hugo, porque o Hugo era do primeiro horário, mas eu fui com ele até a cabine e a moça já pegou os envelopes de nós dois. Ela começou fazendo o processo do Hugo, porque mais uma vez ele era o aplicante principal. Ela pegou um envelope, ela falava português com a gente, ela não fez
qualquer tipo de entrevista em alemão, apenas algumas perguntas que ela precisava para poder preencher o requerimento. Ela pegou o envelope do Hugo, abriu, conferiu os documentos, colocou todas as informações no sistema, pegou o passaporte, olhou, também registrou lá no sistema e depois falou o preço que o Hugo tinha que pagar para o visto. Lembrando que esse valor é em euros, então eles fazem a conversão na hora ali do dia, né, a cotação do dia. E a gente teve que pagar em dinheiro, então a gente já levou o dinheiro. Eu não sei se eles aceitam cartão ou outro tipo de pagamento. A gente preferiu levar em dinheiro para não correr nenhum risco. Uma coisa que eles solicitam que a gente teve que providenciar é a foto, tem um tamanho padrão. A gente preferiu ir no lugar que fica do lado do consulado em São Paulo, porque lá eles já estão acostumados a fazer esse tipo de foto, principalmente para o consulado alemão, e eles são muito chatos com isso. Eles medem, eles veem tudo certinho. A gente fez lá nesse lugar, se eu não me engano, a gente pagou cerca de 15 reais, 15, 20 reais para 6 fotos. O consulado vai usar apenas uma. Pelo menos usou só uma na época. Depois que a moça conferiu todos os documentos, colocou lá no sistema, ela devolveu o que tinha que devolver, inclusive o passaporte do Hugo ela devolveu, já explico por quê. Ela pegou o meu envelope e conferiu os documentos, também colocou no sistema, fez tudo igual com o Hugo. O que eu achei super legal é que eu não tive que pagar nada pro meu visto, como eu estava acompanhando o Hugo, só o Hugo pagou. Não sei por quê. Não sei se é assim com todo mundo, mas enfim, o meu saiu 0 reais. O do Hugo, na época, como eu falei, foi em euros, né? Eles converteram ali na hora, a gente pagou cerca de 350 reais, mais ou menos, somente pro visto, tá? Fora os outros documentos, tudo aquilo que a gente fez antes de chegar lá no dia da entrevista. E aí ela devolveu o que tinha que devolver, o meu passaporte também. Porque ela perguntou o que a gente preferia. Tinha duas opções. A primeira, deixar o passaporte lá e eles mandarem pra gente por correio. A segunda opção seria, a gente leva o passaporte para casa. Quando estiver pronto, eles vão mandar um e-mail pra gente. A gente vai até o consulado, entrega o nosso passaporte e eles colam o visto no nosso passaporte. A gente preferiu essa segunda opção porque quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, eu lembro que na época algumas pessoas tiveram problema, porque foi bem na época que o correio estava em greve. Então algumas pessoas tiveram problema do passaporte não chegar na data certa e aí não conseguia viajar. Eu fiquei com esse medo e falei para o Hugo para a gente levar até lá o nosso passaporte, que não correria o risco da gente perder esse passaporte e ele não conseguir viajar. Até porque também o consulado ficava perto da nossa casa em São Paulo. Então a gente não ia perder tanto tempo indo até o consulado. Eu achei melhor dessa forma e pra gente funcionou, deu super certo. A gente marcou pra ir no consulado, era uma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, o Hugo recebeu um e-mail dizendo que o visto dele já tinha sido aprovado, que ele já poderia ir lá buscar. A gente decidiu esperar o meu também ficar pronto para ir lá apenas uma vez. O meu demorou um pouquinho mais, eu fiquei naquela angústia do tipo, vai dar certo, não vai, o que está acontecendo? Mas deu certo, passou o final de semana, segunda-feira eu recebi o meu e-mail dizendo que estava aprovado, que eu poderia ir lá buscar. O Hugo foi lá, levou o meu passaporte, levou o passaporte dele, buscou o visto, eles colaram o visto no passaporte e a gente já tinha o visto então aprovado, era só viajar, entre aspas, né? Que tinha muita coisa para resolver até a viagem. O visto do Hugo era um visto de trabalho, ele ia ficar apenas 1 ano na Alemanha, eles deram um visto de 6 meses, o meu é um visto de reunião familiar. Como o Hugo teria esse visto, eu estaria acompanhando ele. O meu visto estava totalmente, e ainda está, totalmente ligado ao visto do Hugo. Tudo o que acontece com o visto do Hugo acontece com o meu também.
Se ele pode trabalhar, eu posso trabalhar. Se ele pode estudar, eu posso estudar. Se o dele vence em 6 meses, o meu também vencia em 6 meses. A mesma data de início que começava a valer o visto e a mesma data de término do visto também era tudo igual. Por mais que o Hugo vinha dia 1º de agosto para a Alemanha e eu vinha só final de setembro, ainda assim o meu visto também começava dia 1º de agosto, igual do Hugo. Ok, passou o tempo, a gente chegou na Alemanha, a gente tinha o visto de 6 meses, não tivemos problema para entrar, a imigração viu que tinha um visto que era para trabalho, no caso do Hugo, o meu era de reunião familiar. Ok, a gente entrou sem problema nenhum, mas a saga do visto não acabou aí. A gente, como eu falei, ia ficar 1 ano e a gente tinha um visto de 6 meses. Chegando aqui na Alemanha, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, se você não sabe, já falei aqui nos vídeos, vai maratonar aí os meus vídeos que você vai saber. Eu falo que a gente, quando chega na Alemanha, para morar, a gente obrigatoriamente tem que fazer o registro na cidade que você vai morar. A gente fez esse registro, deu tudo certo com esse visto antigo. Depois de um tempo, a gente teve que marcar para voltar no consulado, agora dessa vez aqui na Alemanha, para solicitar uma extensão de visto para poder valer os outros 6 meses. Assim foi feito, a gente foi lá, pediu a extensão do visto, eles deram até dia 1º de agosto de 2020, que era quando completava 1 ano, e a gente teria que voltar para o Brasil. Nesse meio tempo, o Hugo conseguiu um emprego que era um trabalho permanente na Alemanha, a gente não ia ficar mais 1 ano apenas. Já contei isso também, vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e também na descrição. A gente teve que retornar lá para dizer que agora a gente não ia ficar só 1 ano, que a gente ia ficar mais um tempo. Esse visto do Hugo, ele é patrocinado, não sei se é assim, patrocinado pela empresa que o Hugo trabalha. A empresa teve que fazer toda aquela documentação, igual o primeiro visto, toda aquela documentação, todos aqueles formulários, tudo isso teve que ser feito, refeito, agora com essa nova empresa. A gente foi lá até o consulado para solicitar um novo visto, agora vinculado a essa outra empresa do Hugo. O meu visto é todo vinculado ao visto do Hugo. Eu também tive que solicitar um novo visto. A gente teve que agendar lá no consulado, a gente foi lá no consulado com todos os documentos que a gente precisava apresentar. Dessa vez foi super mais rápido, porque já estava em época de pandemia, eu não pude entrar, somente o Hugo, só podia entrar uma pessoa por vez. O Hugo levou os meus documentos e os dele, apresentou, foi super tranquilo, e eles na mesma hora já carimbaram um visto lá, já... Não é um carimbo, né? Eles colam no nosso passaporte o visto, dizendo que está aprovado e qual que é a validade do visto. Dessa vez, o visto do Hugo agora tem validade de 4 anos. O meu, mais uma vez, vinculado ao visto do Hugo, também tem validade de 4 anos, com a mesma data de início e a mesma data de fim. Agora vamos falar de custos. Voltando lá no primeiro visto, lá no Brasil ainda, com todas as documentações, com todas as traduções, apostilamentos, tudo isso, a gente gastou cerca de 3 mil reais para fazer tudo isso no Brasil. Para fazer a extensão do visto aqui na Alemanha, na época em Berlim, a gente pagou cerca de 55 euros cada um para poder pedir a extensão. Para solicitar esse novo visto, somente o visto, né, a solicitação do visto, não estou colocando documento, não estou colocando nada disso. Se eu não me engano, a gente pagou 60 euros. Esses valores eu não tenho certeza. Os do Brasil, como eu tive que correr atrás da empresa, eu que fiz orçamento, eu que fiz tudo, é mais certo, tá? Cerca de 3 mil reais mesmo. Os daqui da Alemanha eu já não tenho tanta propriedade para dizer assim, até porque tinha, nas 2 vezes, né, que a gente precisou ir lá, a gente tinha uma menina que acompanhava a gente, que era da empresa, né, para acompanhar a gente, até porque esses órgãos oficiais falam somente em alemão, não falam inglês.
Então ela foi com a gente e ela que fez essa transação, mas eu acho que são esses valores. Pesquise no site do consulado, lá, somente lá, você vai ter as informações oficiais. Lá também tem valores. Se você não está encontrando esses valores, pode mandar um e-mail para eles que eles respondem. Comigo, eles respondiam super rápido, não tive nenhum problema. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. No mais, é isso. Agora a gente tem 4 anos de vista aí pra gente aproveitar essa Alemanha. Vem com a gente. Beijo!